Boa noite a todos, saindo agora do UBT, olha lá, ele é todo coloridão. Vamos falar sobre lixo. Final de semana eu liberei a Vanessinha fazer um lixo, vamos explicar um pouquinho. Inclusive a Vanessinha fez um post no Instagram dela, falando um dos porquês. É um pouquinho mais complexa a parte hormonal do lixo, mas aquele talvez seja um dos pontos importantes. Então lá no post foi falar de um hormônio importante, que é a leptina, o hormônio da saciedade, né? O hormônio que avisa o seu cérebro que você está saciado, que você não precisa comer mais. Como eu já falei inúmeras vezes, os hormônios trabalham juntos, os hormônios trabalham em sincronismo, ou às vezes em antagonismo, mas trabalham juntos. E lá no post ela foi feliz que fez a colocação da leptina atuando na função da tireoide. Quando há uma diminuição da leptina, há consequentemente uma diminuição dos hormônios da tireoide. Por que acontece isso? Porque seu organismo é uma máquina inteligente, né? Então quando você, olha só como é que funciona, quando você faz uma dieta restritiva, você está comendo pouco demais, certo? E seu organismo quer te salvar, ele pensa assim, pô, esse cara está comendo pouco demais, ele pode morrer. Então vamos tentar economizar. Como que ele economiza? Baixando o seu metabolismo. E qual que são os principais hormônios envolvidos no metabolismo? Não só, mas talvez os principais. Os hormônios da tireoide, T3 e T4. E para que seu cérebro seja avisado de que você está comendo pouco, ele usa a leptina, porque a leptina ela é liberada quando você está saciado, quando você come bem. Quando você come pouco, você não libera a leptina. Então o seu cérebro funciona da seguinte maneira: pô, tem pouca leptina, então significa que esse cara está comendo pouco. Se ele está comendo pouco, vamos diminuir os hormônios da tireoide para baixar o metabolismo, para economizar energia. Essa música é boa, deu uma aumentadinha aqui, mas vamos lá. Então olha só como é uma máquina inteligentíssima. Ele usa um hormônio para entender que você está comendo pouco, para desativar a produção ou diminuir a produção de outros dois hormônios lá na tireoide. Então são hormônios trabalhando em conjunto para um bem comum. Mas iremos mais um pouco a fundo. Quando você está fazendo uma dieta restritiva, você está fazendo uma dieta onde você está restringindo o grande problema de dieta, que é carboidrato, né? Que isso eu já ensinei. Mas você acaba restringindo o restante também, fazendo uma restrição calórica. Então há uma restrição de carboidratos e há uma restrição de gorduras também. Quando você faz uma restrição de carboidratos, você diminui a sua insulina. E a insulina, ela é a grande responsável por fazer um influxo para dentro do músculo de carboidrato mais água, que é o que enche a musculatura com um negócio que chama glicogênio. Carboidrato mais água dentro do músculo. E eu já falei inúmeras vezes que quem dá metabolismo para o nosso organismo, quem mantém o metabolismo basal alto, é a sua massa muscular, sua massa magra, principalmente a massa muscular. Então imagina que sua musculatura ficou murcha, porque ela está sem carboidrato, ela está vazia, está murcha. Você diminui a massa muscular, diminui em volume a massa muscular. Talvez não em número de fibras, você tem ela lá, mas ela está murcha. Portanto, isso baixa o seu metabolismo também. Quando você vai fazer o lixo, o que você faz? Come carboidratos, faz um excesso calórico e geralmente em cima de carboidratos também. E aí começa uma liberação de insulina, que até então estava muito baixa, porque você estava em restrição, e qualquer aumento ali já é um aumento muito importante, porque ela sai de lá de baixo e vai lá para um pico de insulina. E há um grande influxo, uma grande entrada de carboidrato dentro do músculo.
E se está entrando dentro do carboidrato dentro do músculo, está enchendo a musculatura. E se está enchendo a musculatura de glicogênio, está automaticamente aumentando o seu metabolismo. Então acabamos de ter aí outro mecanismo que aumenta o metabolismo durante um lixo, durante o influxo de carboidrato mais água e a liberação de insulina fazendo esse papel aí. Mas seremos mais profundos ainda. Lembre-se que a gente estava em restrição e a gente restringiu calorias e, portanto, restringiu gorduras, porque cada grama de gordura fornece 9 calorias. Então é muito mais do que carboidrato e proteína, que só fornece 4 calorias por grama. E aí a gente fez o lixo e nesse lixo tinha gorduras também. Mas aí lembrando que os hormônios, eles derivam do colesterol. Então nesse período de restrição que a gente ficou aí, talvez nosso colesterol tenha diminuído e a nossa produção hormonal tenha diminuído. Então a gente acaba de fazer um estímulo a novas produções ou maiores produções hormonais. E hormônios, a maioria deles são anabólicos. Hormônios estão relacionados com o metabolismo, com o ganho de massa muscular, força, músculo. Então talvez tenhamos aí outro mecanismo pelo qual o lixo ativa seu metabolismo, ou joga seu metabolismo para cima, quebrando platôs. Mas ainda consigo achar um outro fator. Você já deve ter escutado falar. Vou até dar uma voltinha no condomínio aqui para a gente ganhar um tempinho, tá? Para eu finalizar. Você já deve ter ouvido falar sobre efeito termogênico da comida. Então, principalmente as proteínas para serem quebradas em aminoácidos, elas gastam calorias, elas exigem energia para serem quebradas em aminoácidos. Por isso que talvez as proteínas sejam as grandes aliadas da dieta, né? Porque elas são construtoras musculares, porque elas têm 4 calorias por grama e elas usam 2 calorias para cada grama para serem quebradas. E isso gera um efeito de gasto calórico, que é um efeito térmico, que é um efeito energético. Então você estava lá sem comer nada, numa dieta restritiva, faltando elementos, e de repente você vai lá e come tudo. E coloca para dentro fibra, gordura, carboidrato, proteína. E aí precisa ir sangue lá para o seu estômago para começar a digerir aquilo, e precisa ir sangue para o seu intestino para começar a absorver aquilo, e precisa ir sangue para o seu fígado para começar a metabolizar aquilo. E todas as reações que eu estou falando demandam consumo de energia. E consumo de energia é o que a gente está querendo. Então, galera, existe um efeito global no metabolismo feito pelo lixo ou pelos lixos, ou por, na verdade, saber mesclar a sua dieta. Fazer uma ciclagem de carboidrato, colocar o carboidrato certo na hora certa, restringir num dia e no outro dia aumentar o consumo. São tudo estratégias para se quebrar platô, para se estimular metabolismo, e o lixo faz parte dessas estratégias. Por isso que o assunto, não de hoje, mas provavelmente de amanhã ou dessa semana, será o porquê de seguir uma dieta como lhe foi passada e não inventar modas, né? Às vezes você passa um lixo para uma pessoa para justamente gerar todo esse efeito, toda essa cascata, e aí a pessoa fala assim: ai, não, eu tô bem, não vou fazer o lixo não. Tipo, ela acha que ela tá na vantagem, quando na verdade aquele lixo era uma obrigação, aquilo era uma necessidade, uma quebra de platô, uma elevação de metabolismo, um choque metabólico. Portanto, o lixo faz parte de estratégia de dieta, faz parte do contexto da dieta. Se lhe foi passado é porque é para fazer. Siga a dieta como lhe foi prescrita, não invente moda, você não entende nada de dieta. E você pode, quando deixa de fazer algo, também arruinar todo o processo. Boa noite a todos, fiquem com Deus, Nossa Senhora da Aparecida, excelente semana para nós, que ainda hoje é segunda-feira.
E é isso. Fiquem com Deus, hoje e sempre. Amém.